Gente, boa noite. Mais uma vez, agradecer a presença de todos. Agora, exatamente às 8 horas, nós vamos dar início à audiência pública. Eu queria chamar, em primeiro lugar, só dizer que geralmente as reuniões, audiências públicas, elas são marcadas às 7h30. O horário de início dela é geralmente meia hora depois, para esperar os convidados da prefeitura, os próprios vereadores que foram convidados, as pessoas a poderem conseguir chegar com uma certa tolerância. Eu queria chamar aqui para compor a mesa a senhora Patrícia de Castro Batista. Ela é diretora de obras da Urbel, está representando o diretor-presidente da Urbel, o senhor Gerendempse Bicalho Cruz. Por favor, obrigado, Patrícia. A senhora Karine Maria de Oliveira, que ela é engenheira civil da Urbel. E também, aqui representando a comunidade, a senhora Rúbia Rafaela Goulart Pereira, que é representante da comunidade São Tomás. O senhor Joaquim José dos Santos, que também é morador. O senhor Reinaldo Soares de Souza, também morador. E a senhora Maria José Rezende de Santos. Bom, eu acho que eu não preciso nem explicar o problema. Todo mundo que veio aqui hoje na audiência pública sabe muito bem o que está acontecendo na Vila São Tomás. Nós estamos falando de uma desapropriação que aconteceu há cerca de 3 anos atrás. Nós estamos falando de obras do Vila Viva que foram prometidas, principalmente a casa de muitos de vocês. E de um aluguel que desde então vocês são obrigados a pagar, esperando o dia que a casa vai ser entregue, o dia que vocês vão finalmente voltar a ter uma casa própria. O princípio da audiência pública é principalmente ter, aqui na Câmara Municipal, uma maneira de, quando o assunto trava, de destravar. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro eu quero ouvir vocês, que são os moradores. Tudo que é falado aqui, gente, é gravado, é mantido, é registrado em ata. Então, é oficial. Pode ser usado juridicamente, pode ser usado administrativamente na prefeitura, e esse que é o princípio. É a gente ter aqui na reunião, primeiro, ouvir publicamente vocês, que são os moradores, depois ouvir as justificativas oficiais da prefeitura e, em cima do que a prefeitura tem de posicionamento, tirar uma solução. Então, como é de praxe, primeiro eu vou escutar vocês, que são os moradores. Eu queria muito que vocês falassem os problemas, o que vocês têm tido que conviver nesses últimos anos, como que foi que surgiu, o máximo que vocês conseguirem falar, mas apesar de eu pedir para vocês falarem o máximo, eu vou pedir para vocês serem bastante curtos na fala, por causa do horário também, para a gente conseguir ter o máximo possível, o melhor rendimento dessa reunião. Depois que a gente ouvir todo mundo, nós vamos ouvir a prefeitura vai falar, vai esclarecer tudo o que foi falado, e em cima disso, a gente vai tentar aqui viabilizar uma solução para que esse problema finalmente tenha pelo menos aquela chamada luz no fim do túnel, e que a gente já chegue o final desse túnel o mais rápido possível. Então, como geralmente eu faço pela ordem que eu chamei para a mesa, eu vou começar com a senhora Rúbia, está aqui, você, né? Por favor, eu queria que você explicasse como você chegou aqui, como você é moradora, por favor. Eu sou moradora lá da Vila São Tomás. Eu tinha uma casa muito boa. Eles me tirou da minha casa, tirou várias famílias, né? Gente que já morava lá há 50, 60 anos. Tirou todo mundo prometendo que ia ser um sonho, Vila Viva. Que ia melhorar para a vida de todo mundo, que a favela ia acabar, que ia ter rua, que ia ter parques, que ia ter tudo. Aí o que nós vê hoje? Nada. Nós vê uma área abandonada. Prédios abandonados, obra abandonada.
E o que nós vemos do outro lado? As pessoas sofrendo, inteirando aluguel do bolso, uma bolsa aluguel de R$500 que há 3 anos não aumenta, entendeu? O povo inteirando 100, 200, 300, tem gente que está inteirando R$500 porque não tem para onde ir, tem que pagar ou mora na rua. Aí é o quê? Vila viva? Isso para mim é vila morta, entendeu? Aí a gente fez uma manifestação para saber por que a obra para todo ano, fica 4, 5 meses parada e não volta. Eles falaram que ia voltar. Aí Andrade Valadares alega que a Rubel não está cumprindo com os deveres dela com a construtora. A construtora alega que a Rubel que não está cumprindo, né, com seus deveres. E a Rubel alega que é a Andrade que está rescindindo o contrato sem justificativa. Aí nós ficamos no meio, obra parada, nós sofrendo, o povo todo dia aumentando aluguel, todo dia. Aí quem não pode pagar ou sai do barraco ou vai para a rua, né? Uhum. E nós está lá nesse sofrimento. Eles não têm uma solução, falou que a obra ia voltar, não voltou até hoje. Tem meia dúzia de gente, diz que está trabalhando, a gente só vê andando, gente andando. Em vez de contratar a mão de obra tapando, é vigia e até cachorro. Vai lá para vocês verem. Contratando cachorro para vigiar a obra parada. Uai, que é isso? Como diz o Ronaldinho, com o hospital não faz copa não, e com cachorro faz obra? Uai, deve fazer, né? Porque em vez deles dar uma resposta para nós, está fazendo isso. Eu acho que essa Andrade Valadares, ela não quer fazer a obra do Vila Viva. E a Rubel, pelo visto, não está entendendo. Ou se não, tem, né, misturança, né, dos dois lá, né? As duas devem estar de conchava, a Rubel e a Andrade Valadares. Por quê? A Andrade Valadares não mostra serviço. A Rubel fala que vai resolver e nunca resolve. Tem que tirar essa construtora, ué. Isso pra mim não é construtora, não. Isso pra mim é uma enrolação. Me diz uma coisa. Conversando do seu caso específico, você está desde o início da obra que você está? Tem 2 anos que eu estou no aluguel, inteirando R$100. E eu não inteiro mais porque eu não aceitei aumento. O moço veio aumentar o proprietário, eu falei, eu não aceito aumento. Eu não aceito não, porque R$500 aqui já está de bom tamanho. Eu já inteiro 100, vou inteirar mais? Você paga R$500 para estar morando aonde? Como é que é? R$600. No São Tomás, um cortiço, que você não tem noção. Aquilo ali não é lugar, não. Minha casa era uma casona. Eles foi pôr eu num cortiço. Como que era a sua casa antes? Me explica. A minha casa era 2 quartos, sala, copa, cozinha. 3 varandas tinha na minha casa. A minha casa cabia 4 carros na garagem. Eles me tirou da minha casa, não me deu nem um centavo para me dar apartamento. Entendeu? E cadê meu apartamento? Entendeu? Falando que ia ser bom, bom pra quem? Só se for pra eles, porque pra nós até agora eu não vi ninguém numa boa, não. Entendi. Obrigado, Rúbia. O senhor Joaquim, eu imagino, senhor, eu queria que o senhor me contasse qual que é a sua visão da obra. É só colocar aqui do lado. É o seguinte, eu praticamente sou um veterano, talvez um dos mais velhos aqui de São Tomás. Hein? Então, também, minhas moradias eram 2 moradias muito boas, viu? A gente está numa situação com a ponte muito comprida, um leão de um lado e uma onça atrás e embaixo cheio de crocodilo. Nós estamos no mato sem cachorro. Por quê? Porque a gente foi quebrando, viu? Eu acho que o certo era eles construir pelo menos uma parte dos apartamentos primeiro, passar aquela pessoa que preferia de beira de corpo, igual 50 anos de sofrimento igual a gente viveu, 150 metros do leito do rio para cima que jogava, a gente viveu convivendo com isso toda a vida. Aí tiraram a gente das casas da gente, né? Expulsaram a gente da casa da gente, que foi um território que nós construímos, né? Aí, como ela falou aí, colocou no aluguel, viu? O aluguel que você está pagando dobrado a mais. A taxa da prefeitura são R$500 nessa época toda, esses anos todos, nunca aumentou, viu? E um descaso. Muitos já morreram de desgosto, viu? Que nós tínhamos uma vida, graças a Deus, uma vida boa lá, uma raiz boa nesse lugar, né? E está numa situação que você só vê só terreno vazio, viu? Fizeram umas coisas lá que diz que é uns prédios, viu? Aquele terreno está tudo jogado, abandonado, viu? Construtora, viu? Saiu de lá, viu? Até hoje não voltou outra,
pro local, viu? E não tem resposta. Você vai conversar com o Rubel, ele joga para cima da Andrade. Vai conversar com a Andrade alegra que eles não estão recebendo. Então ela falou aí, se você só vê gente lá para baixo e para cima, você não vê ninguém trabalhando. Então o que acontece? Eu já perdi a esperança. E eu vou falar para você a verdade. Eu vou acabar eu escolhendo uma parte daquele terreno lá, viu? E vou fazer um barraco para mim, que eu não vou ficar numa situação dessa não. Vou ficar numa situação dessa pagando uma coisa. Eu ganho um salário mínimo por mês, aposentado, 66 anos de idade. Eu vou ficar numa situação dessa, sem poder tomar um remédio, sem nada? O senhor paga quanto hoje de... Eu pago R$650, entendeu? Eu sei com tudo, com luz e tudo, fica mais ou menos uns 800. Viu? E não tem uma resposta, não aumenta o negócio pra gente, nem nada, entendeu? A gente tem os recibos, tudo, tá lá. Fizemos uma manifestação lá há uns 5 dias atrás, na Globo, foi filmado, foi passado, mas você não tem resposta. Você vai conversar com um daqueles lá que fala que é maior, diz esse que é maior, o maior é Deus, né? Eles não dá abuso de você ainda. Ah, não, você tem que procurar, competente nos fulano de tal, que nós não pode, né? E fica uma coisa que você não tem resposta. Agora, como é que nós vamos ficar numa situação dessa? E para piorar agora, eu posso até te mostrar um mapazinho que está ali, ó, viu? Segundo, tá na internet, uma parte do terreno eles venderam. Quer dizer, aonde ia ser meu apartamento, por exemplo, que foi tudo combinado, lá o local que eu queria e tudo, eles pegaram e venderam o terreno agora pro tal de colégio. Tá ali, ó. Tá o documento ali, ó. Venderam pro tal de colégio. Eles venderam qualquer parte lá, nós vamos abrir. Pegou essa parte desse terreno, passou para um colégio. Ó, Verina, me dê esse papel, por favor, aí. Quer dizer, como é que nós ficamos numa situação dessa, inseguro desse jeito? E tá na internet. Quem achar que é mentira, pode entrar na internet. Alguém tem esse documento aí? Ela tem aqui um rascunhozinho ali. Quer dizer, como é que nós vamos ficar numa situação dessa? Eu não vou querer ir em outro lugar, porque o outro lugar que eles fizeram é só um lugar para bandido mesmo. Viu? Que ninguém mistura. Que lá no São Tomás, infelizmente, tem uma coisa. Existe parte que... Mostra pra eu lá. Tem parte que você não pode misturar, porque eles não deixam a gente morar. Os apartamentos que eles fez, quem mora cá não pode ir para lá, porque eles não aceitam. Né? São rivais. Então aí, essa parte que você está vendo aí. Presbiteriano. Diz que eles passam a vender essa parte e está na internet. Pode entrar na internet. Pode entrar na internet. E eles mediu lá, foi medido, né? Foi medido lá, já está medido no mapa, você pode olhar. Eu estou de terra do Dico, mas eu estou mais. Está lá fincado a escola presbiteriana no mapa. Está na internet, pode entrar na internet, você vai ver. Tem como. Cadê a Débora? A Débora estava aqui. Tem como você olhar isso para mim, por favor, Débora? Essa rua que você está vendo é a rua principal de cima, essa parte que está assim, ó, é a parte do terreno que ia ser feito para nós. Nem começou aí, não aterrou nem nada, daquela sujeira, lagoa de água juntando dentro, tem um problema sério. O senhor, e como é que era a casa que o senhor morava antes? Minha casa, rapaz, era uma casa, nossa, eu não vou nem falar, minha casa era uma casa, só o arrimo de minha casa tinha 1,65 m de broco furado, vazado, toda na ferragem. Minha casa a primeira casa minha tinha 2 quartos de 4x4, tinha sala de 4x4, cozinha, banheiro e um corredor. E uma negócio na frente, espécie do varandal. A primeira, no fundo era um barracão de 3 cômodos com um banheiro grande, viu? Terreno muito grande, quer dizer. Tinha a criação dele tudo lá. Imagino. Agora, como é que você fica numa situação dessa? Não, se pelo menos eles cumprissem com a obrigação de pagar o aluguel da gente direitinho, tudo bem. Agora, como que o aluguel... Porque o dono do imóvel tem que subir o aluguel mesmo, ó. Ele não pode ficar 4 anos esperando o véu, não. Eles têm que subir, porque os imóveis são deles. Agora, como é que nós vamos fazer? Quer dizer, a obrigação da prefeitura, da UBEL, não sei quem é, viu? Que no meio disso tem tanta gente enrolada, viu? É tanto roubo. O que eu já vi sendo roubado daquelas obras ali, ó. E não é brincadeira, eu levei conhecimento do chefe. Viu? Você vira carroças, mais carroças passar com janelas de alumínio tiradas de lá, compreendeu? Uma roubaeira miserável. É tanto que, segundo o que eles falam e que eu estou sabendo, não tem dinheiro para fazer aquele trem lá mais também, não. Não existe, não. Entendi. Senhor Reinaldo, o senhor, queria que o senhor falasse um pouco. A minha posição é o seguinte: eu não sou...
Marcelo, coordenador social da Prefeitura, por favor. Toma assento aqui. Nada, que isso, por favor. Por favor. Eu não faço parte da área desapropriada, mas sempre lutei pelo direito de todos, na medida do possível. Então vejo o sofrimento dos moradores que foram desapropriados, inclusive recebo aluguel da prefeitura para uma família. Mas só que esse não é o meu desejo. O meu desejo é que cada morador tenha a sua casa própria, aonde tenha o direito de dizer: eu moro no que é meu. Por isso estou diante dos moradores, representando os que não vieram, e pedindo à prefeitura para que haja mais agilidade na construção das obras, porque nós sabemos que isso é um direito dos moradores que foram desapropriados e adquirido do governo federal. Isso não é alma politiqueira do município, a não ser que seja usado como obra politiqueira, mas do governo federal, por exemplo, não. Eu entendo que, assim como a vontade do governo foi que o país desenvolvesse, nem só no São Tomás, nem em Minas Gerais, mas a nível nacional, que é o que estamos vendo passando pelo país inteiro e que eu peço para os moradores de São Tomás. Obrigado, Ronaldo. Senhora Maria José, se a senhora pudesse, por favor, tem que ligar aqui. Puxa para isso. Boa noite para todos, né? Boa noite. Eu quero falar um pouco, gente. Eu não quero, assim, magoar ninguém da URBEL, ninguém da prefeitura e ninguém que estiver aqui. Eu quero só falar a verdade. É o seguinte, eu moro também, estou também de aluguel da prefeitura. A minha casa era uma casa maravilhosa, assim, para mim, né? Para mim ela era muito boa. Eles foram da minha casa, falaram comigo que ia ter um apartamento, que eu poderia escolher um morador que morasse perto da minha casa, que a gente ia morar mesma coisa de uma família. Na realidade, nada disso foi acontecido. Eu sei que essas moças, esse senhor que está aqui, eles não têm culpa de ouvir o que nós estamos falando aqui. Mas a verdade tem que ser falada. Os moradores são todos diferentes. O meu aluguel já aumentou, eu moro num barracão. Minha casa era linda, maravilhosa, eu moro num barracão horrível. Pago R$500, entendeu? E o moço fica querendo aumentar, eu vou falando com ele, espera um pouquinho, mas uma hora ele vai ter que aumentar, porque ele também não pode me aceitar lá morando o resto da vida dele, pagando um tiquinho de dinheiro, né? Uhum. Eu fui todas as reuniões, eu nunca perdi uma reunião da URBEL, todas as reuniões que tinha, as representantes que estavam lá falavam, vai entregar o apartamento tal dia. A última reunião que teve, a moça falou assim, que entregou o apartamento pra gente em dezembro. Eu falei, não vai, minha filha. Ela falou, vai, porque agora já foi tudo batido e a construtora não pode passar desse dia. Tem que ser dezembro. Eu falei, não vai, porque dezembro é férias. É lógico que não. Eu tive lá nos apartamentos, eu fiquei assim horrorizada. Porque eles me tiraram de uma casa, me colocando dentro de uma gaiola mal acabada. Tudo pequititinho, tudo pequenininho, sem acabar, não tem nada pronto. Choveu. O muro que eles fizeram de madeira caiu. Está lá, tempo de alguém invadir. Eu ouvi, não sei se é verdade, né? Que a gente fala, que a gente só pode ter certeza quando você vê. Eu ouvi que tem pessoas querendo invadir o apartamento. Aí conversei com as pessoas, lá falaram comigo que... Calma, qual que é o estado atual do apartamento? O apartamento não tem nada pronto aí. Diz que vai entregar. Vai entregar quando? Igual o apartamento que eu vou morar. Nada está pronto nele. Nada. Como que eles vão entregar um apartamento? Vamos supor que eles vão falar aqui que vai entregar o apartamento pra gente em maio. Só se eles tiverem bastante gente para trabalhar. Por quê? O apartamento está todo acabado, não tem nada pronto, nada sem fazer. O apartamento que já entregou está todo entupido, numa rua lá. E se meu apartamento, quando eu pegar, se entupir, eu vou lutar. Sabe por quê? Porque todo mundo que está aqui é pessoas honestas, pessoas trabalhadeiras, pessoas pobres. Todo mundo lutou com muita dificuldade para conseguir tudo. Eu sei que elas não têm culpa, entendeu? A gente tem que falar a verdade, né? Uhum. Entendeu? Claro. E eu acho também que a URBEL, ela tem que tomar mais conhecimento, porque segundo cada hora um fala que roubou não sei o quê, roubou tinta, roubou andame, roubou poste, roubou privado, roubou não sei o quê. Gente, se roubou, para que existe polícia?
Vamos fazer uma queixa, vamos fazer um boletim lá de ocorrência que roubou tal. E as pessoas que vê roubar, se eu ver, eu chamo a polícia. Porque a gente não pode aceitar essas coisas erradas que está acontecendo. Que na realidade, quem fica prejudicado somos nós, moradores. Claro. Eu vi e não chamei, sabe? Porque a obrigação é botar guarda e vigia para olhar. Sei se não tem jeito. Tá. A senhora falou que você está morando hoje, onde você está morando, você conseguiu pelo menos manter esses R$500, né? Por enquanto, né? Mas o dono já falou que vai aumentar, porque já tentei, porque eu fui uma das primeiras que mudei. Uhum. Olha que eles falaram comigo assim, quando... Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Vocês, quem está pagando aí aluguel, vocês têm pegado recibo Tem disso? recibo, tem que dar, porque a URBEL, é porque você tem que fazer um recibo. Uhum. Porque você tem que mandar um fax para a URBEL depositar o dinheiro da sua conta. Uhum. Igual no meu caso. Eu no meu barracão, se ele aumentar, eu vou ter que tirar dinheiro do meu bolso para aumentar. Uhum. E a minha casa, para mim, era boa, entendeu? E o apartamento, eu peguei o apartamento mesmo porque eu não tinha outra opção. Porque senão eu não tinha pegado. Porque os apartamentos são horríveis. Pequenininho demais, muito pequeno, entendeu? Eu pedi uma arquiteta para desenhar para mim lá, modelar os móveis lá assim. Na sala não cabe um sofá de 2, de 3 lugares. Ou você coloca um de 2, ou você coloca um de 3. E além disso, o apartamento tem entregue sem piso, sem nada. Não, o piso, mas já tinha sido piso falado. Piso queimado. Não. A cozinha e o banheiro, todos prontos. Não, a cozinha e o banheiro é todos azulejados. Cadê o resto? Mas a sala e o quarto deixou pra gente pôr o piso. Mas eles tirou nós da casa toda Toda acabada. Toda acabada. A obrigação era entregar acabada. Patrícia, e aí? Tô nem aí. Boa noite a todos. Tem que ligar. Falar mentira. Esse botãozinho em cima. Puxa ele no serviço. A senhora tem que falar a verdade. O senhor, eu gostaria de manter o nível dessa reunião. Eu sempre falei a verdade e eu acho que é desrespeitoso uma fala dessa antes mesmo de eu ter começado a me pronunciar. Eu acho que vamos manter Seu Joaquim, só explicar aqui, tranquilizar todo mundo, até eu entendo, viu, Patrícia? Exatamente. Essa aqui é uma reunião gravada. Os funcionários da Prefeitura de Belo Horizonte, todo mundo que está aqui, é responsável legalmente pelo que fala, até porque fica registrado. Se houver qualquer tipo de mentira, qualquer tipo de coisa disso, cabem todas as medidas possíveis, entendeu? Mas dentro disso, a Patrícia vai responder dentro das limitações da função dela, que é o que eu espero que aconteça aqui hoje. Então, por favor, inclusive qualquer tipo de ofensa a um funcionário público em exercício claro, de sua profissão, continue, né? Por favor, porque eu tenho vamos certeza... manter, Isso não me interessa, não, Dona. vamos manter o respeito. Isso me interessa, Eu tenho não. certeza que a fala dele pode ter sido verdade. ofensiva para a senhora, mas ele não fez nenhum tipo de agressão. Eu não fiz favor, ofensa nenhuma pra você. Seu Joaquim, por favor, vamos só manter agora. Eu gostaria de escutar ela. Não, eu vou escutar ela. Por favor. Só se ela falar coisa aí que não é verdade. Tá, calma. A gente tem certeza que a gente tem como... Deixa isso comigo, por favor. Por favor, Patrícia. Eu acho essa reunião muito oportuna, porque a gente pode esclarecer algumas coisas aí que os moradores estão numa ansiedade muito grande, a situação é justificada, mas algumas coisas essa ansiedade não procede. Então, é uma ocasião até que a gente pode tranquilizar as pessoas. Primeiro, o financiamento dessa obra é um financiamento do PAC, do governo federal, um financiamento garantido. Não tem como retirar dinheiro dessa obra, por exemplo, e colocar em outra obra, ou deixar de usar o volume de dinheiro que foi objeto do contrato entre a Prefeitura e o governo federal. Tá? Então, isso é uma posição de tranquilidade. Em que pese a qualquer mudança de projeto ter que ser comunicada à Caixa Econômica Federal e esperar passar pela aprovação da Caixa Econômica Federal. Tá? Então, a gente tem o tempo todo a fiscalização da Caixa Econômica Federal, inclusive sobre qualquer mudança de projeto. O que é uma garantia para todos nós, né? Além dos órgãos todos de inspeção,
a gente ainda tem a inspeção da Caixa Econômica Federal. O Carioca me questionou, cadê o Carioca? Logo que eu estava entrando, sobre uma venda de terreno para um colégio presbiteriano, ou instalação num colégio presbiteriano lá. A área da São Tomás, ela foi desapropriada em grande parte, indenizada em outra parte, para fins de obras de urbanização. Qualquer decreto de urbanização, o vereador sabe disso, qualquer decreto de urbanização sai com a finalidade, né? Para fins de construção de unidade habitacional para reassentamento e obras de urbanização. Então, não se pode, isso é uma eventual venda de terreno para o colégio presbiteriano, é completamente improcedente, ilegal, a prefeitura é fiscalizada pela Câmara e isso não tem o menor amparo legal e não corresponde à verdade em qualquer terreno que tenha sido desapropriado para a obra. Se existe alguma ocupação do colégio presbiteriano em terreno lindeiro, em alguma outra região lá, eu desconheço, mas em terreno da obra, isso não é verdade. Não é verdade, inclusive, porque é impedimento legal para isso. Então, em hipótese nenhuma seria verdade. Então, nesse sentido, queremos tranquilizar as pessoas. Uma outra coisa, o pagamento da construtora está em dia, tá? Se o pagamento da construtora atrasou eventualmente, foi por falta da construtora ter entregue algum documento à Caixa Econômica Federal para que o pagamento saísse na data certa. A Prefeitura de Belo Horizonte, em momento algum, por responsabilidade dela, ela atrasou o pagamento da construtora. Tá? Uma terceira coisa. A prefeitura paga, e isso o Marcelo já explicou várias vezes em reunião, isso é uma dúvida corrente. Só antes disso mudar. O pagamento está em dia. A obra está em dia? Não. O pagamento da obra, o cronograma de obra está atrasado. O que está pago, a prefeitura paga o que for aplicado naquele mês. Você faz uma medição mensal. O que está lá está pago. Uhum. Tá? E por que a obra está atrasada? A obra está atrasada por diversas razões. Nós tivemos que mudar, por exemplo, projeto de fundação, uma área que inicialmente seria a construção de conjunto, que foi licitado, inclusive, nessa área, foi depois comprada pela igreja e é onde está sendo erguida a Catedral Cristo Rei. Então, todos os apartamentos que seriam naquela área, nós tivemos que fazer novo projeto, que são os apartamentos que estão sendo construídos no Juliana. A gente levou... Mas como assim? Foi comprado pela Cristo Rei antes da desapropriação ou depois? Antes da desapropriação. Enquanto estava em licitação, após a fase de projeto, enquanto a prefeitura licitou a obra, o terreno que seria objeto de desapropriação pela prefeitura foi comprado pela Igreja Católica e foi construída a Catedral Cristo Rei. Então tivemos que substituir esse local e refazer projeto para outro terreno que foi desapropriado depois. Essa desapropriação demorou também, porque a outra já estava com projeto de desapropriação, tudo concluído. A gente teve que fazer algumas mudanças de fundação. A fundação inicialmente prevista, ela não pôde ser aplicada. Tá? A gente teve problemas na fundação dos prédios, tivemos que refazer a fundação dos prédios. Tivemos problema em outros projetos, por exemplo, no Beco Imperatriz, entre a licitação e a fase de obra, houve um período chuvoso em que a impermeabilização que nós tivemos que fazer, o projeto não se aplicou mais, ela teve que ser maior do que o inicialmente projetado. Levamos na desapropriação mais tempo do que o previsto no cronograma original. A empreiteira demorou muito a efetivamente começar a obra e sofreu as sanções por causa disso.
A empreiteira estava mobilizada no Independência e eu acho que as pessoas se lembram que ela demorou muito a iniciar a obra. Então a gente tem toda a construção civil. Eu falava há pouco com o repórter da Itatiaia. Você sabe hoje mais ou menos quanto tempo que a obra está atrasada no cronograma? No cronograma original, mais de um ano. Eu falava há pouco com o repórter da Itatiaia, Belo Horizonte toda passa por uma dificuldade de mão de obra muito grande, isso em todas as obras. Você sabe que dezenas de hotéis que deveriam ter ficado pronto para a Copa não ficaram por problema de mão de obra. Uhum. Então, se isso já é um problema para o incorporador particular, para a prefeitura que constrói por menor preço, é um problema mais grave a ser enfrentado. Então, você tem aí diversas razões que explicam, não é a situação que nós queremos. A questão da empreiteira, a prefeitura tem tomado todas as sanções possíveis para que isso não ocorra, mas temos um panorama aí que não é o que gostaríamos, mas efetivamente a obra está atrasada e nada que eu falar aqui vai... São quantos moradores hoje na situação... Esperando apartamento? Marcelo tem estudado melhor do que eu. Mais ou menos 400 moradores. 400 moradores. De 1.200... Aliás, 400 famílias, né? Dessas 400 famílias, quantas que já deveriam ter recebido apartamento hoje? Olha, pelo menos umas 300. Tá? Uhum. Pelo menos 300. Hã? Pelo menos 300. Se o cronograma original da obra tivesse 32. Entregou essa semana. Entregou semana passada. Entregamos a partir de quinta. Entregou semana passada. E por que só 32? Porque as outras unidades... Primeiro ficou pronto um conjunto de 8 apartamentos, essa semana ficou pronto um conjunto de 24 apartamentos e as outras unidades ainda estão em construção. Tá? Isso. Não, mas nós falamos do empreendimento. Nós falamos do empreendimento. Eles estão falando a nível dos 400 que foram desapropriados, agora, quantos que receberam. Sim, da Vila Aeroporto. Outra coisa aí que a comunidade tem que ser esclarecida. A prefeitura paga... Antes da gente entrar nesse assunto, porque senão eu não consigo voltar. Qual é o prazo atual de entrega até a última família? Olha, vocês trabalham com qual cronograma? Por exemplo, a empreiteira tem conosco um cronograma que vai até dezembro deste ano. Ela acaba de pedir um aditivo de prazo que está sendo analisado pela Urbel, ainda não foi aceito, analisado pela Prefeitura de Belo Horizonte, até junho de 2015. Agora, o que temos efetivamente hoje é um prazo, isso para todas as obras, né? O que temos efetivamente hoje concedido, que está em contrato, que está contratado, né? Até dezembro de 2014. E ela pediu até quando? Ela pediu até junho de 2015. Está pedindo 6 meses. Está pedindo 6 meses de aditivo de prazo. Para entregar até a última unidade. Para acabar a obra, encerramento de obra. Já com 8 anos eles não entregam nada ainda. Uhum. Agora pode continuar. Você está falando do aluguel. Uma outra coisa que precisa ser esclarecida é o seguinte: a prefeitura paga o serviço e o material efetivamente aplicados, né? Então, e a responsabilidade de guarda da obra, ela é da empreiteira. Então, se roubaram janelas, se roubaram blocos, se roubaram tinta, roubaram material da empresa Andrade Valadares. Tá? Isso é bom, isso é o que a gente quer? Não. Mas não roubaram patrimônio público. Esse material só é pago quando ele está efetivamente aplicado. Então, o dinheiro nosso, nossos contribuintes, ele não foi roubado. Foi roubado o patrimônio da empreiteira. E que está sob guarda da empreiteira.
né? Então, se a empreiteira não guardou de maneira apropriada o seu patrimônio, é um risco que ela está correndo, mas não é material público que foi roubado, tá? Uma terceira coisa, tá? Eu parabenizo a senhora, dona Maria José, pelo acompanhamento que a senhora faz da obra, pelo conhecimento que a senhora faz da obra, é uma coisa admirável, mas gostaria, não sei se a senhora viu os apartamentos depois de acabados. Que não está acabado. É porque muitas vezes a construção, quando ela está... O imóvel, quando ele está em construção, ele dá a impressão de menor do que ele é na verdade, né? O apartamento de 2 quartos da São Tomás, ele tem 44 metros quadrados. E o de 3 quartos, ele tem 53 metros quadrados. Um apartamento, quem trabalha com construção civil aí sabe que o apartamento a gente só tem a exata dimensão dele quando ele está pelo menos emassado, que ele está branco, que aí ele dá realmente ele dá a impressão do tamanho que vai ficar. Só para a gente ter parâmetro de comparação, eu falei que nosso apartamento tem 44 metros quadrados, né? Você tem 150 mil famílias inscritas nessa cidade, para um apartamento de 39 metros quadrados, que é o do apartamento da Minha Casa Minha Vida. Então, esse apartamento, em termos de construção popular, em termos das habitações que estão sendo erguidas em Belo Horizonte, essa coisa toda, ele não apesar da senhora ter tido essa impressão, ele não é um apartamento pequeno. Hoje tem no jornal uma construtora vindo para Belo Horizonte para erguer apartamento de 18 metros quadrados que estão sendo um sucesso em São Paulo, né? Então, só para contextualizar aí, não são apartamentos pequenos. Agora, a prefeitura entende o problema pelo qual vocês estão passando, não está sendo fácil, não vim aqui para pedir mais paciência para vocês, que vocês já estão tendo muita paciência com essa obra, mas gostaria, às vezes também, no calor da emoção, a gente esquece, né? A gente vive muito o momento presente e esquece um pouco do passado. A São Tomás, ela está passando por um momento de transformação que não está sendo fácil. Não está sendo fácil para essas pessoas todas complementarem o aluguel, as que complementam. Não está sendo fácil a espera por esses apartamentos. Agora, tenham certeza de que esse sofrimento que vocês estão passando aí, apesar dele não ser desejado, dele ser de justificativa muito difícil, ele vai ser por uma causa maior, né? As famílias que sofriam, que não devem ser a maioria aqui, mas eu tenho certeza que vocês conhecem, as famílias que sofriam com as enchentes periódicas lá da São Tomás, tem uns 2 anos que a enchente não atinge mais ninguém. Então, é isso que a gente quer. Eu acho que a vila vai ficar uma vila melhor. A prefeitura tem aí um grande portfólio de obras entregues. Nós estamos passando por um momento nós estamos chegando num impasse com a construtora, ou ela realmente aumenta esse ritmo de obra, efetivamente ela emprega mais gente, ou então a prefeitura está caminhando com um distrato com ela, e num distrato com essa consultora, a multa que ela vai ter que pagar é de cerca de 6 milhões, então o entendimento já está um entendimento quase judicial, né? Está um entendimento pesado, mas a gente tem certeza que isso é para que a vila que vai sair desse programa seja uma vila bem melhor. O que está acontecendo entre a prefeitura e a Andrade? Me explica.
Andrade, ela vem desrespeitando os cronogramas que ela nos apresentou e está sofrendo as sanções por isso. Estamos caminhando para uma sanção maior, né? Uhum. Se a Andrade Quais são as sanções não previstas? multa de extrato, advertida, tem sofrido as sanções administrativas que estão no contrato, né? E a maior delas, a multa a maior das sanções administrativas que você pode impor num contrato entre empreiteira e poder público é a rescisão unilateral, com a multa de 10% do valor de contrato e 2 anos sem contratar com o Poder Municipal. Então, se não houver uma reversão dessa situação de uma maneira mais rápida, é para isso que nós caminhamos. Agora, isso tudo você sabe tão bem quanto eu que tem que vir acompanhado de um aparato judicial de peso. Agora aqui, ó. Deixa eu só... Agora pergunta todo mundo que morava praticamente dentro d'água, igual eu, que morei quase 50 anos, se não era feliz. Todo mundo morando enfrentando enchente, era feliz. Agora pergunta que quem morava lá, tem muitos aqui, vocês são felizes. O que eles preferiam? Preferia estar lá no lugar da gente, porque está no inferno desse. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você falou que é 10% do valor da obra. A obra está orçada em 60 milhões de reais? A obra era 60 milhões de reais? Ou 95? 60 milhões a parte da Andrade. 55 com desconto que ela deu, né? 55 com desconto que ela deu. A licitação original foi de 60 milhões, ela deu um desconto de 5 milhões. Entendi. Porque é 10% do valor do contrato dela. Pois é porque isso é uma questão que tem que ser muito bem avaliada. Então, porque para mim, nem os 10% de multa agora estão chegando perto do prejuízo que já houve. E aí eu já não estou mais falando dos moradores não, Patrícia. Pelo que vocês me deram aqui, 12 meses de atraso no cronograma, vezes R$500, vezes 400 famílias, são 4.800.000 reais que a prefeitura vai ter de prejuízo até dezembro. Tá? Se isso for estendido até junho, são 6 milhões de reais de prejuízo que a prefeitura vai ter pagando o aluguel de uma obra que já deveria ter sido entregue. Ou seja, se tivesse sido feito um aditivo, já seria mais de 10%. A prefeitura está pegando quase 12%, 13% de prejuízo em cima de uma obra que já deveria ter sido entregue. E o problema é que esse prejuízo não está ficando só com ela. 6 milhões de reais é dinheiro pra caramba. Tem hospital que é construído em Minas Gerais com um valor menor do que 6 milhões de reais. Eu já vi isso, eu já vou te passar daqui a pouquinho. Só um instante, Bruno. Claro. Irã, desculpa. Passa só o microfone dela, essas contas, Irã, e essa avaliação, ela tem que ser feita à luz de vários outros... Tipo o quê? As mudanças de projeto, a demora nas desapropriações. Então a gente tem que ter, é o que eu falei, é um problema que agora foge um pouco à esfera de nós engenheiros e vai para a esfera judicial, e isso tudo tem que ser contemporizado, né? Então eu acho que assim, é isso que a assessoria jurídica da SMOB está fazendo agora e está procurando o melhor caminho aí, de modo a defender os interesses da prefeitura. Agora, essas outras variáveis que eu falei, elas também têm que ser colocadas na balança. Sim. Não deixa de pesar nenhumas, não. Eu só estou falando que você ter 6 milhões de reais de prejuízo numa obra é muita coisa. Não é uma situação que nós gostaríamos de estar passando por ela em hipótese alguma. Dona Maria José, só 2 segundos. Desgasta por demais nós funcionários e nós funcionários que lidamos diretamente com isso. Claro. Que desculpa, né, que eu esqueci de perguntar, mas eu não vou deixar de perguntar. Eu queria perguntar para a Patrícia se vai aumentar o aluguel ou não. Exatamente, eu já ia fazer essa pergunta. Eu queria saber
Há quanto tempo é pago esses R$500? Se existe alguma previsão e... Olha, Para mim tá bom, viu? Obrigado. 2 anos. Eu acho que há mais de 2 anos. Eu sei, isso não, esse valor não é a Urbel que arbitra esse valor vem do gabinete, deve ser da Secretaria de Planejamento, Fazenda, outras secretarias que não a Urbel. Eu sei que existem estudos para que se aumente esse valor, mas eu não sei, seria leviando a minha parte falar aqui que vai ser aumentado mês tal ou naquele outro mês e que vai para o valor de X. Eu não tenho esse conhecimento. Eu sei que existem estudos para o aumento do Bolsa Moradia, mas datas e valores eu não tenho conhecimento. O Bolsa Moradia é a Urbel. A Urbel administra o Bolsa Moradia, mas o valor do Bolsa Moradia não é definido pela Urbel. É definido por qual secretaria? Eu acredito que diretamente pelo prefeito, com embasamento dessas secretarias que eu citei aqui, Planejamento e Fazenda. A Urbel alegou para nós, na reunião que teve lá, a Urbel alegou para nós que tem que ser votado em assembleia para aumentar a Bolsa Moradia. Assembleia de quê? Assembleia, igual vota assim, não tem as coisas que vota? Tipo lei, assembleia, para votar nas leis. Na Câmara Municipal? Isso, na Câmara, falou isso que eles alegou para nós lá no São Bernardo. Aqui na Câmara Municipal não, mas talvez a Assembleia de Conselho. Nós falou que era na Câmara. Não é a Assembleia do Conselho, não. Tá. O Bolsa Moradia está inclusive na minha diretoria, sou eu que operacionalizo o Bolsa Moradia e o valor vem definido pelo gabinete do prefeito. Pelo gabinete do prefeito, tá. Tem alguém aqui que quer fazer alguma pergunta para a Patrícia? Então, por favor, eu queria chamar o senhor. Você vai pegar o microfone, você tem que se identificar antes, tá? Tem que falar no microfone. Lembra que eu falei que aqui é tudo gravado? Meu nome é Vitor, sou morador do bairro também, né? Como a Patrícia disse aí. Vitor do quê? Vitor Júnior Rocha. Okay. Nós tivemos uma reunião lá na São Bernardo e com a consultora Valadares, o senhor Edmilson, o que representou para a gente lá, o que eles nos alegaram é o seguinte: o senhor Edmilson, da consultora, que eles precisavam dessa parada porque eles estavam com um rombo muito grande na consultora. E essa parada foi realmente precisa. Carruba estava presente, nós estávamos presentes nessa reunião. Eles que já estavam com prejuízo. Tá, que eles estavam com um rombo muito grande, por esse motivo precisou dessa parada, tá? Porque se eles furassem um buraco que tivesse uma rocha, eles deveriam cobrar aquela rocha. Então não poderia fazer aquele serviço. Então vai mudando. Foi isso que eles alegaram pra gente. Que ia retornar as obras na quinta-feira depois do carnaval e não aconteceu. E o que a gente mais alega lá é a falta de informação para o morador. Que é o Urbel, ou seja, quem é o responsável, não passa para o morador. Nós devemos correr atrás para saber o que está acontecendo. É o que teve da primeira vez, dessa última parada que teve, foi isso. O morador ficou muito ansioso, porque parou, não viu nada funcionando, correu atrás. Então, o que a gente pede muito hoje, vai parar, mas dá informação para o morador para saber o que está acontecendo. Talvez, como ela falou, existe alguns imprevistos, mas a pessoa não sabe, ninguém fala nada, ninguém te fala nada. Aí fica difícil, realmente, o morador tem que saber de uma maneira ou outra. É o que nós estamos procurando, saber onde realmente está, por que parou, quando vai entregar. Ou seja, quando tiver uma reunião, mandar alguém que realmente é presente e fala a verdade. Porque até então, nas reuniões, ouvimos mentira. Não foi verdade. Está igual a nós mesmo, não sabe. Ok. Obrigado, por favor. Ô Vitor, se a Andrade está com rombo em suas contas ou não, não é um assunto que seja de responsabilidade nossa. Andrade entrou numa licitação, deu 6 milhões praticamente de desconto nessa licitação. Se ela entrou com preço baixo ou não, ela contratou com o poder público, ela se obrigou uma série de coisas a fazer uma obra. Se o preço dela vale a pena ou não, é um assunto que ela tem que administrar. E que o contratante, que é a prefeitura, e muito menos a população, não tem nada a ver com isso. O que a gente vem rotineiramente alertando a Andrade é que
várias vezes ela, e vocês são testemunhas muito mais oculares do que qualquer um de nós aqui, é que várias vezes ela administra a obra dela de uma maneira quase que insensata, né? Foi falado aqui várias vezes de gente parado, esperando chegar material, de equipamento. Pois é, isso aí não é um problema. Pois é. Isso é um problema da empresa. Isso fatalmente vai levar a prejuízo. Agora, não é a prefeitura e a população que tem alguma coisa a ver com isso. A gente paga o serviço. A gente paga o serviço que é feito. Se ela gasta... tem muita gente aqui da construção civil. Com 10 horas de servente, você vira 1 metro cúbico de concreto já foi lá várias vezes falar isso, adianta. Mas o problema é dela, gente. Se você contrata... Rubens, se você tentar explicar contrata... o que ela está falando. Tentar explicar o que ela está falando é o seguinte. Nós quer saber... Como é que não fica numa situação dessa? Pagando aluguel no foro. Pois é, exatamente. Nós vamos chegar nesse ponto, porque nisso, no entanto, o que ela está falando é certo. Se a empresa está lá contratando funcionário para não fazer nada, quem está levando prejuízo é a empresa. Mas agora nem funcionário. Sim. Mas legalmente isso é um problema difícil de contornar. Mas termina de falar, por favor. A firma foi contratada, Sr. Joaquim, com todos os atestados, com toda a prova de capacidade. O que eu estava falando, Vitor, é o seguinte: se com 10 horas de servente, com um dia de servente, você vira 1 metro cúbico de concreto na enxada. Se ela põe, em vez de um servente trabalhando um dia, ela põe 3 caras lá, 2 para ficar conversando e 1 para ficar olhando, o máximo que a gente pode fazer, inclusive legalmente, é alertá-la que isso aí vai dar prejuízo. Agora, e efetivamente é o que ela está colhendo, né, pelo que ela alega. Agora, fruto também de uma administração falha por parte dela. A gente não pode fazer nada. O que eu gostaria de garantir a vocês é que a prefeitura paga o material que efetivamente aplicado. Se ela desceu lá 2.000 blocos de concreto, deixou roubar 1.000 e aplicou 1.000 só, a prefeitura vai pagar os 1.000 que foram aplicados. Os que foram roubados, sinto muito. Tá? Mas isso que vai ficar no prejuízo são nós. Não, é justamente isso que a gente tem que buscar. Tá? Que eu acho que eu queria fazer outra pergunta. Sim, tudo bem. Aí ele nos alegou isto, certo? Que não furaria um buraco se tiver uma rocha sem cobrar. Okay. Sim, aí claro. eu fiz essa pergunta para ele. Mas existe uma licitação para quem quisesse pegar a obra e responsabilizar por esses atos. Ele nos disse que ninguém queria pegar essa obra, somente Andrade que pegou. Ou seja, um pouco o caso. Pegou somente Andrade, que teve uma licitação que somente Andrade teve interesse em pegar essa obra. Falou assim para o morador, inclusive eu tenho isso gravado. E ele falou que não daria documento para a gente como ir voltar a obra, que documento não fazia a obra. Entendeu? Então... Aí, inclusive, nós tivemos a representante de vocês, que eu esqueci o nome agora, quem estava lá, da Rubel, representando a gente. O pessoal da Rubel que esteve lá. Estava, segundo eles, representante da Rubel. Eles deveriam falar igual a você hoje, acabou de explicar para a gente. São respostas que eles deveriam ter dado no dia para a gente saber. Então, realmente, e ter desmentido imediatamente o que o senhor Edmilson nos disse. Esse rombo que ele falou. Nós não ouvimos isso no dia. Portanto, agora você... deixou bem claro que não tenha nada a ver com rombo. E ela achou os preços tão bons que ela ainda deu 6 milhões de reais de desconto. E ela nos disse que somente ela quis pegar. Pois é, não, ela foi a única licitante que entrou na obra, com certeza. Isso aí, a licitação está lá, é um processo que é público, é aberto a todo mundo, mas ela entrou dando 10% de desconto, né? Ela entrou sozinha. Talvez tenha achado que várias outras empresas iam entrar também, e por isso deu 10% de desconto. Mas só que ela entrou sozinha. Deixa ele fazer a pergunta também, Vitor. Ele está querendo fazer, ele do Cruzeiro. Ele já sofre com o time dele, tadinho. Se ele não fizer a pergunta... Só discordar do vereador, sua camisa é linda, viu? Eu estou precisando da vez passar pano de chão em casa. Vai lá. Meu nome é Eude Júnior, né? Qual é o seu nome? Eude Júnior. Eude Júnior do quê? Pereira de Santos. Ok. Né? Eu cheguei a trabalhar na Andrade Valadares há muito tempo, né? E assim,
Eu sou testemunha do que acontecia, então assim, por parte de morador, eu vivi como morador, eu moro de aluguel também. Eu sofri naquela favela. Tem muita gente que é testemunha de que eu trabalhei lá, ralei igual um... Né, e tinha muito peão à toa, um cego. Agora, eu acho que os moradores deviam ser respeitados, igual o Vitor falou, em questão de informação. Entendeu? Porque ninguém aqui é moleque, ninguém aqui é criança. Sim. Entendeu? Então, se existe a Rubel que vai fazer a obra, existe a empresa que vai trabalhar, eu acho que em questão de informação, eu acho que tinha que estar lá pelo menos nem que seja uma faixa enorme. Ô, gente, a obra vai parar no dia tal por causa disso. Ou fazer uma reunião. Porque no dia que parou a obra, ficou todo mundo igual bobo. O que vai acontecer? Será que a firma vai parar? Será que vai sair? Entendeu? Então a falta de informação é essa. Eu sinceramente, entendeu? Não é questão de ofensa de ninguém, não. Eu fui tratado como... Eu e minha família. Fomos tratados como cachorros, porque ninguém ficou sabendo de nada. Entendeu? Todo mundo ficou sem saber o que fazer. Aquela obra tá uma bagunça, porque você chega de noite lá, tem criança brincando, você não sabe onde você pisa, naquele lugar lá. A gente fica com medo que as crianças vão brincar de bicicleta, pode cair num buraco, entendeu? Tem muitos entulhos jogados pelos cantos, entendeu? Pessoas podem pegar mosquito da dengue lá dentro, igual falou, tá na campanha da dengue, entendeu? Então, assim, direto tem que chamar a atenção de criança lá para não poder cair, até mesmo no paradinho da obra, para não se machucar o pé, ou não pisar em um ferro. Porque se você for andar no meio da obra, no meio da terra, criança com risco de machucar o pé lá dentro, no meio da ferragem, entendeu? Então, assim, eu acho que está sendo uma falta de respeito pela firma, ou, entendeu? Não sei, alguém está desrespeitando, não está tendo sinalização, entendeu? Então, assim... Além do aluguel não aumentar, que a gente sofre com essas consequências, porque os donos ficam querendo aumentar o aluguel, entendeu? E assim, a gente fica naquela coisa, fica esquentando na cabeça, porque você chega em casa, às vezes você chega à tarde, chega à noite no bairro, fica aquela escuridão lá dentro, você não vê luz, entendeu? Boa parte da obra você não vê luz, você não vê, nem sequer você vê aqueles matos grandes, entendeu? Igual aquela rua, a última rua que vocês fizeram, tá cheia de mato lá, você nem vê mais da rua direito, entendeu? Então, assim, tem esse sofrimento todo, tem isso tudo que você está vendo. Então, ninguém está passando informação para a gente, claro, entendeu? Definitiva. A gente só quer informação definitiva de quando que vai começar a obra, quando que vai parar, se o aluguel vai aumentar ou não, entendeu? Quando vai ficar pronto. A gente não está na mercê de um monte de perigo. Só já explicando aqui para você, gente, à medida que vai passando a reunião, isso eu devia ter falado no início. Eu vou fazendo certas anotações aqui de coisas que podem ser feitas para a gente ir resolvendo o problema. Se vocês ainda não estão ouvindo, é porque geralmente eu deixo para o final da reunião para a gente concordar ou não com os encaminhamentos, mas é porque tem muito problema aqui que eu já vi, que eu acho que tem como a gente trabalhar para conseguir uma solução em cima deles. É só que eu prefiro ouvir vocês antes, para poder, porque tem coisa que a gente vai ouvindo aqui, os problemas vão surgindo, já viram? Então eu queria passar para ele, por favor, você queria falar? Boa noite. Meu nome é Geraldo Nogueira Félix. Eu não tô, eu só sou morador do bairro. Okay. Entendeu? Eu só acho que nós estamos conversando aqui. Todos aqui têm um teto para morar, tudo bem. Mas eu acho que os moradores de lá, muita gente aqui está feliz que tem um teto. Mas eu acho que muita gente de Santo Mar está muito triste. Porque como eu trabalho com obra, eu sou empreiteiro, trabalho aos 14 anos, o meu pensar, essa obra, com 5, do jeito que está, se não mudar de empreiteira, com 5, 8 anos, 10 anos, ela não sai, não. Tá. O Guilherme, eu acho que o Guilherme queria... Antes do Guilherme começar, eu procurei o Márcio ontem e a Gardena. Você sabe o que está acontecendo lá também? Márcio e Gardena? O Márcio é o... São técnicos sociais que trabalham na obra. Eu ontem procurei ele, mostrei ele. O pessoal lá, depois que já foi desapropriado, viu? Lá tem uma casa lá que a dona já foi vistoriada e ela está construindo no fundo. E eu mostrei a obra. Sabe o que eles falaram? A gente não pode fazer nada, porque são os medrosos. Peraí, ela foi desapropriada? Não, ela não foi desapropriada. Eu não sei o que está acontecendo, que lá é assim, lá eles tiram uma casa aqui, viu, fica 10, 20 para trás, viu, não tira. Então o que acontece? Lá tem uma dona lá, que eu não sei o que está acontecendo, ela encrespou lá. Isso está na justiça. Que não tem nada, diz que essa é desapropriação. O Márcio que está não. Diz o Márcio falou comigo que não está não. Então eles não têm força, não têm autoridade para tirar essa dona. E além disso, ela está construindo no fundo da casa dela. Isso é um absurdo, ó. Não. Ué.
A autoridade, isso eu te garanto que tem. Se tem uma coisa que eu tenho problema é até sobre excesso de autoridade da prefeitura. De vez em quando ela quer tirar alguém, atira na marra. Mas para olhar o que está acontecendo... O problema é se o caso... Eu preciso saber se a casa dessa dona, e aí já é uma coisa que eu vou pedir para você me encaminhar, Patrícia, de resposta, para vocês pedirem para esses dois ir lá olhar essa casa, se ela é casa da zona de desapropriação e se esse caso é judicializado. Inclusive, ela está atrapalhando a obra. Vereador, é só uma informação aqui. Claro. São duas, né? São duas famílias que... Como é que fala esse seu sobrenome? Flieger. Mas ele vai substituir por Dengler. Vereador, é o seguinte, esse caso, são duas moradias juntas que pertencem a duas irmãs. A moradia já foi avaliada, já foi oferecido para ela todas as opções de atendimento que a gente tem, e elas rejeitam. Elas simplesmente não querem sair. E na semana passada, nós recebemos a informação que ela, além de não querer sair, ela estava ampliando a moradia. Ontem eu estive lá na área da São Tomás com o gerente de fiscalização da Regional Norte, para que a gente encaminhasse algumas questões que têm ocorrido lá, inclusive a possibilidade de embargo dessa construção, já que não faz sentido ela construir uma casa que vai ser removida. Claro. Né? E, inclusive, com essas senhoras está marcado... Não só não faz sentido, se na hora que vocês tiverem que desapropriar isso for colocado, é mais prejuízo ainda. Exatamente. Depois da casa avaliada, não se acrescenta a benfeitoria. Mas o problema é que, em termos judicial, isso prolonga o processo em quase 6 a 8 meses. E outra coisa é o seguinte, eu já solicitei à equipe, depois da visita com a fiscalização, que agendasse para terça-feira que vem uma reunião com essas duas famílias, para que nós tentássemos o último encaminhamento administrativo. Se realmente não houver, ela não tem, nós vamos encaminhar para a via judicial pedindo... Por que a casa delas demorou tão tempo a mais para ser desapropriada? Porque é o seguinte, a remoção não é um processo automático, ela depende também da vontade da família. A prefeitura não chega lá, encosta o trator e fala, vai sair daí que nós vamos derrubar. Então, as famílias que apresentavam alguma dificuldade, ou tinham dificuldade de documentação, qualquer coisa, elas foram ficando para o final. Inclusive, essa casa dessa família, hoje eles estão dentro de um buraco, porque foi feito um aterro para eliminar a inundação, e a casa dela está mais baixa. Então, nós ficamos o tempo inteiro preocupados por uma chuva mais forte inundar e encher a casa dela. Mas é aquela coisa, como depende, ou a gente consegue resolver administrativamente com uma negociação, ou o único caminho depois é o judicial. É o que a gente está tentando encerrar. Se não der mesmo administrativamente, nós vamos fazer um encaminhamento judicial pedindo a devida prioridade para a justiça. Ok. Guilherme, por favor. Só para eu entender, o início da obra foi quando? Por favor, não complete. Guilherme Lara Camargo Stampieri. O início da obra foi quando? Você lembra do mês exato, Carlinhos? Não pode ser mês de algum ano. Não precisa de... Julho de 2011. Julho de 2011. O primeiro apartamento, esses 8, foram entregados quando? Outubro do ano passado. Novembro do ano passado. E eu imagino que a prefeitura fiscalize sempre essa obra. Sim. E provavelmente ela não gere mal a obra nesses últimos 6 meses aí. Então, desde o início, a prefeitura já sabe que essa empresa não é uma empresa que tem competência para gerir a própria obra. O que eu acho problemático é você dizer que a prefeitura não tem responsabilidade sobre isso, visto que existe... isso. Falou, está gravado aí. Eu falei que ela não tem responsabilidade sobre os roubos. Não. Você falou depois. Isso está gravado, depois eu posso olhar. Então, ok, eu faço questão. Perfeitamente. Eu acho bastante problemático dizer isso, porque a prefeitura fez um contrato com uma empresa e é um desrespeito absurdo com as pessoas que estão aqui e com os outros do entorno que tem que trafegar por ali, que uma obra mal acabada é um problema para a sociedade, na comunidade em geral. E só para deixar bem claro, quando você fala que um apartamento de 18 metros em São Paulo é muito bem avaliado, acho que você tem que deixar o contexto claro para todo mundo que está aqui, porque provavelmente essas pessoas não conhecem que esses 18 metros quadrados são o metro quadrado mais caro de São Paulo. Um apartamento desse tamanho custa R$800 mil e ele usa tecnologia de ponta. Então o espaço é todo remodelado. E dizer que fazer essa comparação com apartamentos do Vila Viva, para mim é um desrespeito com as pessoas que não têm conhecimento sobre esses apartamentos da Vitacom. O Guilherme.
Guilherme, eu estou na Urbel desde 98. Nós estamos em 14, eu tenho 16 anos de Urbel e passei por diversos locais na Urbel, tenho uma história lá dentro, sou funcionário de carreira e tem uma coisa que você pode perguntar a toda a comunidade de Vilas de Belo Horizonte, é que eu tenho história de respeito e de solidariedade à população. Então eu acho que você deveria conhecer melhor a obra. A obra não são só os apartamentos, a obra tem várias partes, apartamentos são 30% do valor da obra, a obra tem várias partes de infraestrutura que evoluíram, que estão cumprindo o seu papel, e acho que você faz aí, se me permite, uma manipulação das minhas falas aqui. Em momento algum eu falei que a Prefeitura não tem responsabilidade sobre isso, eu falei que a Prefeitura não tem responsabilidade sobre os roubos, a Prefeitura é contratante da obra, então ela tem toda a responsabilidade jurídica como contratante da obra. A Prefeitura aplicou sanções à empresa, agora a Prefeitura fez, enquanto foi possível, um esforço muito grande para não perder essa licitação, porque saindo essa empresa, o caminho é fazer a nova licitação, que é sempre um processo demorado. Se fosse uma licitação que tivesse segundo, terceiro colocados, para você chamar o segundo, terceiro colocado, seria muito mais fácil. Agora, não é só no metro quadrado, não são só nos jardins que essa empresa está fazendo esses apartamentos. Esse modelo tem sido levado para Belo Horizonte. Hoje a área média de um apartamento de um quarto em Belo Horizonte, por exemplo, é de 27 metros quadrados. As plantas estão sendo licenciadas com um quarto em Belo Horizonte são de 27 metros quadrados. E os apartamentos do Minha Casa Minha Vida são apartamentos que têm uma fila de espera em Belo Horizonte de 150 mil famílias, né, que são os mesmos apartamentos que o governo federal faz no Brasil inteiro, os de 2 quartos, são apartamentos de 39 metros quadrados. Então, comparativamente aos apartamentos do Minha Casa Minha Vida, que são apartamentos que hoje são padrão de mercado para construção, para habitação popular, os nossos apartamentos são maiores. Tá? Então, eu acho que vamos com calma aí, porque eu acho que te convido para ver a obra. Tem outras partes importantes. Vamos só para a gente poder pegar aqui e concluir algumas coisas. Eu queria propor algo. Tem mais alguém? Por favor. Boa noite. Meu nome é Ricardo. Tem que falar o nome completo. Ricardo Alexandre Pereira de Oliveira. Eu sou pesquisador da UFMG, do campo da antropologia, e eu acompanho essa intervenção do Vila Viva lá nas Vilas São Tomás Aeroporto desde novembro de 2011. Então eu já fui no canteiro de obra, já entrevistei o Cláudio, ex-presidente da URBEL, já entrevistei a Ana Flávia, ex-coordenadora social. Então, assim, eu posso falar, você falou que o Guilherme não tem conhecimento suficiente, e eu acho que essa estratégia discursiva mesmo é bem recorrente no caso da URBEL, que é de usar uma linguagem muito técnica que tenta silenciar as demandas locais, tenta silenciar as pessoas que discordam dessa forma de como a intervenção está acontecendo, e como se os moradores não soubessem do que está acontecendo, né? Porque a obra parou em dezembro de 2012, voltou, acho que foi em junho de 2013, agora ela parou de novo em dezembro de 2013. Tem alguns dados que eles se desencontram e a gente não consegue obter os dados atualizados. Até aproveito essa oportunidade para perguntar como que eu consigo os dados atualizados do empreendimento como um todo, né, das Vilas São Tomás Aeroporto, porque já houve a informação, o número inicial de famílias removidas era de 1.200, mas já surgiu um número também, que seriam 1.350 famílias removidas, só que esses dados não aparecem, e são 560 vagas, né, dos apartamentos para 1.350 famílias removidas, e eu queria entender também por que tem 400 famílias aguardando,
e se tem vagas ociosas nessas vagas, né? Tem lá na vila também tem a questão do... Vamos fazer o seguinte, deixa eu já ir responder nessas perguntas, que aí... Marcelo, por favor. Bom, realmente o número inicial era esse. Nós hoje trabalhamos com um número de aproximadamente 1.360. Eu digo aproximadamente pelo seguinte, só vou te dizer o número final quando eu fizer a última remoção. Porque aparecem remoções novas, aparecem desmembramentos de casa. Então você coloca o número final, você chega lá, ao invés de uma tem duas, tem três. Então o número final ele vai aparecer no final. Hoje nós temos 1.360 remoções aproximadamente, temos 1.300 realizadas. Então nós temos hoje aproximadamente 60 famílias a serem removidas. Então o número é 5% do que a gente tinha, mais ou menos, né? Dessas 1.300, aproximadamente 400 famílias, 400 e pouquinho, fizeram a opção pelo apartamento. A grande maioria já se encontra no Bolsa Moradia, né? Algumas estão em processo. E hoje nós temos algumas vagas, né? Então, o que acontece? A gente tinha 1.300 remoções para 560 famílias. Nós não conseguimos, dentro das 1.300 remoções, 560 famílias que aceitassem os apartamentos. Muitas delas fizeram a opção por indenização ou por outro tipo de atendimento, PROAS, por exemplo. Tem o PROAS e a indenização simples. Até acompanhei algumas pessoas também que foram removidas pelo PROAS, que foram morar em outras vilas de Belo Horizonte. Eu queria saber como eu posso obter os dados exatos assim, de quantas pessoas optaram pela indenização simples, quantas pessoas optaram pelo PROAS, quantas pessoas estão na fila para o apartamento, porque é sempre acionado, né, o argumento de que o empreendimento era inexorável, né? A inexorabilidade da intervenção autoriza a URBEL a implementar esse modelo, né, que é vertical, padronizado, sem negociação em relação ao projeto executivo, né, só tem as instâncias de acompanhamento, de participação, que é o grupo de referência, tem o orçamento participativo, mas as pessoas estão discordando o tempo inteiro desse modelo e isso não está sendo considerado de nenhuma forma, porque é acionado na questão da violência, a questão das enchentes, que ninguém nega que existia, ninguém nega que era um problema enorme, que afetava todo mundo, nem todo mundo que foi removido, mas boa parte das pessoas que foram removidas, mas isso não autoriza a prefeitura, a URBEL, a Andrade Valadares, a executarem qualquer tipo de projeto, desconsiderando as demandas locais e falando que um apartamento de 44 metros quadrados é lindo porque tem um de 18 que está sendo um sucesso de vendas. Isso não é compatível com a realidade, porque as pessoas que moram lá na Vila São Tomás Aeroporto são pessoas que tinham um outro modo de vida, tem carroceiros, tem criadores de porcos, tem pessoas que têm horta e tal. E isso não é pouca coisa, isso não é uma simples diversidade que você consegue neutralizar com um projeto de urbanização. Não, isso é 66% que optou pela indenização. Né? Essas pessoas que têm esse perfil, que não se adaptam à vida em apartamento, o que acontece nos Vila Vivas, de uma maneira geral, é que elas optam pela indenização para comprarem casas, para comprarem uma moradia unifamiliar. Eu não consigo entender como que isso é chamado de opção, sendo que com a indenização que a URBEL paga, que desconsidera o direito de posse, inclusive, ela não dá para comprar nada em Belo Horizonte. As pessoas vão ou para aglomerados muito mais precários do que eles estavam antes, ou para dentro de Belo Horizonte, ou para aglomerados fora de Belo Horizonte, na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu discordo, eu acho que o objetivo aqui não é esse, a gente tem Marco, a gente tem prazer em recebê-lo. Eu já fui recebido, mas eu não tive as respostas. Volto, você foi recebido por dois outros colegas nossos, você pode passa as perguntas que nós daremos as respostas. Eu entrevistei 3 vezes o Márcio e a Viviane também, entrevistei o Cláudio, entrevistei a Ana Flávia. Nós temos pesquisas e teses que demonstram que
Isso tem, que você tem uma falou não é maneira de verdade. solucionar isso rápido, Ricardo? É só porque isso realmente, o foco aqui agora é como que a gente vai conseguir terminar essa obra e os apartamentos. No seu caso, especialmente, eu fico preocupado quando alguém tenta pegar uma informação e não consegue. Você vai fazer para mim o seguinte, você vai juntar as informações que você ainda não tem, tá? E eu vou pedir de uma maneira mais detalhada possível. Me passa todas as perguntas, como se fosse um questionário mesmo. Imagina todas as perguntas que você poderia fazer para a Urbel. E aí você vai me passar e eu vou repassar isso de forma oficial, como um pedido oficial meu de informação, que aí, por lei, eles são obrigados a responder em até 15 dias aqui, se for pedido oficial da Câmara Municipal. Sim, é só porque essa é mais rápida. E aí... Eu concordo com você, é só porque eu não estou querendo perder o foco da reunião, tá? Que aí a gente resolve, e aí dessa forma, a gente pode abordar outros temas de outras formas, até numa outra audiência pública, talvez uma mais ampla, com representantes de outras regiões também. Mas é porque aqui, senão vai ficando tarde e o pessoal tem que voltar para casa. Por favor, senhor. Boa noite. Boa noite. Tem que falar o seu nome completo. Meu nome é Elmo Gomes. Eu sou morador do bairro São Tomás, não da área atingida pela desapropriação, mas eu moro lá perto. E como eu sou agente cultural, fui comerciante, sou fotógrafo, aí eu conheço praticamente todo mundo que morava lá e todo mundo que mora. Então a gente está sempre muito próximo, nós somos muito amigos. E a gente vê o sofrimento que o pessoal tinha com a enchente, tinha com os problemas sociais que toda periferia tem, né? Que toda favela tem e tal, área de risco de violência. Mas... tirando essas partes, eles viviam felizes, eles têm histórias nas suas casas, sabe? Foram construídas histórias. Lá não era só um prédio, sabe? Tem o coração que a pessoa deixa ali tem uma alma viva. Inclusive, quando a gente desce lá embaixo e vê aquela obra largada daquele jeito, a gente sente falta de alma, sente falta das pessoas que estavam ali. E o que está acontecendo com as pessoas é que a obra atrasou, tudo bem, atrasa, isso acontece e tal, a gente sabe, mas eles merecem respeito. No mínimo, porque quando estava tirando as pessoas de lá, toda semana tinha reunião, eram super bem tratados, explicavam tudo para eles e tal. Aí agora que está no meio da obra, que eles estão morando de aluguel, não estão conseguindo pagar o aluguel, estão passando um perrengue danado, uma frustração. Não tem ninguém para falar isso para eles. Você vê uma obra que vai construir a sua casa, que está lá parada há 6 meses, e fica um jogo de empurra, não quero acusar ninguém, mas eu acho que deveria ser levado em conta muito mais o prejuízo de 100 milhões que o vereador anotou, 6 milhões, então, de 6 milhões que o vereador levantou, o prejuízo que a Andrade tenha tido, que a prefeitura tenha tido, isso não é prejuízo nenhum, em vista do prejuízo emocional que essas pessoas estão tendo. Eu acho que a gente está lidando com seres humanos, então eles merecem respeito, e no mínimo, quando acontecer um atraso, quando acontecer alguma coisa, eles serem avisados, sabe? Chegar alguém lá e dar um esclarecimento para eles, porque a frustração maior é não ter ninguém falar nada com eles, sabe? Chegaram a levantar falando assim que não ia fazer mais as obras. O pessoal estava lá desesperado, falando, não vai entregar mais obra não, quando acabar a Copa, eles estão enrolando, quando acabar a Copa não vai entregar mais. Suspenderam a obra e não sei o quê. E isso o pessoal fica sem saber de nada, sem resposta. A gente fica tentando trocar ideia com eles, conversar e tal, esclarecer que eles são levantados mesmo, muitas coisas falsas e tal. Igual agora esse negócio de que vai construir uma escola na área lá, que já foi vendido para a escola. Então vai surgindo esses boatos, essas coisas, e as pessoas vão ficando frustradas e cada vez mais decepcionadas. E elas, eu acho que só poderia, o que elas querem mais é isso. Além de pegar a sua casa lá, enquanto não está pronto, ter um respeito, ter um mínimo de dignidade, pelo menos, enquanto elas estão morando de aluguel, fora de suas casas, de seus tetos, de seus moradistas. Deixa eu só encaminhar aqui agora algumas coisas, aproveitando que já foi falado muito. Porque aí a gente acaba de discutir depois o principal, se tem alguma coisa que pode fazer diferente. Mas nós vamos querer uma resposta sobre esse aluguel, porque tem que ter alguém responsável por isso. É justamente isso. Então, calma que isso aqui vai... Tá aqui dentro das coisas da minha lista, que é o seguinte. Em primeiro lugar, da questão das desapropriações, vocês ainda mantêm os laudos de desapropriação de todos os moradores, não tem? Isso é obrigatório. Cada desapropriação ela vira um processo administrativo que é público.
Eu queria, Patrícia, que se você pudesse encaminhar para mim, se possível até o final daqui a 15 dias, a cópia do processo de desapropriação dos moradores que ainda estão, desses 400 moradores que ainda não, que fizeram a opção pela casa e que ainda não foram entregues. Ô vereador, eu vou pedir um favor. Minha diretoria de obras e esses então eu tenho que requisitar por qual diretoria? São para a presidência. Hã? Sem problema. Tá, e aí a presidência distribui, porque provavelmente envolve várias... Porque isso já vai entrar... Vários setores lá dentro. Sem problema. Por um motivo muito simples. A minha principal ideia é o seguinte. A gente marcar, para o início do próximo mês, uma reunião com a presidência da Urbel, com membros, com representantes dos desapropriados e principais membros da comunidade, com a seguinte questão. Primeiro, com a questão das desapropriações. Eu acredito que quando você passa mais de um ano de entrega, é igual um apartamento normal. Se eu compro um apartamento hoje e o empreendedor demora um ano para entregar mais do prazo dele, eu tenho a opção de pedir meu dinheiro de volta. E eu acho que os moradores deveriam ter pelo menos a opção agora de escolher ou receber o dinheiro da desapropriação deles ou eleger o PROAS de novo. Pode. Eles têm essa opção. Eles têm? Eles são informados sempre disso? tiveram. Não, senhor. Não tem, não. Minha sogra entrou pedindo PROA e eles não querem dar. O que acontece é o seguinte, vereador. A gente pede para que a pessoa apresente uma solicitação por escrito. Nós encaminhamos com a justificativa que quer, e a justificativa de atraso de obra eu acho que é a mais pertinente. A gente encaminha lá para o jurídico da Urbel, para ele só dar um de acordo. Ele devolve, autorizando, a gente executa e até, se for o caso, pede o cheque para a família no valor da indenização ou no PROAS, que é a outra opção que a família tem. Tá. Então isso sempre foi uma opção desde o primeiro dia. Então a primeira coisa que eu vou pedir para vocês, isso vocês podem fazer, porque isso é da diretoria de vocês vão encaminhar uma carta para cada um dos 400 moradores reinformando desses direitos. Veja bem, vereador, nós estamos sujeitos a uma hierarquia. Então, e o senhor sabe que pela própria relacionamento da Câmara com a Prefeitura, isso tudo passa pela presidência do órgão. Eu tenho certeza que o presidente não vai negar. Sim. Até porque eu não acredito, da mesma forma que eu não acredito que não tenha sido um desrespeito dele não ter vindo em nenhuma reunião minha até hoje. Do fato de eu nem saber o nome dele, porque ele nunca compareceu numa reunião minha. Eu só estou pedindo... Então, eu tenho certeza, porque... Claro, Patrícia. Porque porque eu tenho certeza que a hora que ele vier convocado aqui, eu convocar ele 6, 7, 8 vezes numa semana, para ele ter que vir aqui todo dia, ele vai começar a respeitar. Eu só estou pedindo... Mas eu tenho certeza, esse encaminhamento você vai passar para ele, não vai? Você vai me fazer esse favor. Eu não estou colocando na sua responsabilidade fazer, não. Mas você vai passar para ele o recado. Eu vou passar para ele o relato do que aconteceu nessa reunião. Por favor. Não, deixa eu só... Dentro disso aí que você claro, por favor. Sabe qual carta que eles estão mandando para os moradores? Oferecendo apartamento no Suzano ou no Paulo VI. A gente vai sair de uma vila que a gente conhece todo mundo para ir para outras vilas que a gente não conhece ninguém? Entendi. Falou que se a gente pegasse apartamento pra gente não perder o vínculo de amizade nem família. E aí é do que eu estava falando aqui. Vamos continuar, porque a questão é a seguinte. Eu quero montar a reunião com os representantes dos moradores para a gente poder determinar quem quiser, que se você quiser mudar, se você já quiser pegar algum apartamento em outro lugar, por exemplo, você não quer, mas vai que alguém quer pegar e... Todo mundo que pegou, mas vai que alguém quer. É essa a questão. Porque aqui vem a principal questão que eu preciso falar com vocês. Do principal que eu ouvi aqui hoje, tem uma coisa que eu preciso ser muito sincero com vocês, tá? Que aqui, se vocês virassem para mim, se vocês fossem me contratar hoje como advogado de vocês, se vocês fossem no meu gabinete, a primeira coisa que eu ia falar com vocês, de todos os cenários que existem hoje, o menos interessante de todos é romper o contrato atual com a atual construtora. Porque se isso acontecer, ela foi a única da licitação. Se acontecer, não tem como substituir ela.
E aí, se romper o contrato, que pode demorar uns 6 meses judicialmente para acontecer, vai precisar de mais ou menos mais 1 ano, 1 ano e meio para selecionar uma outra empresa, contratar ela e essa nova empresa reiniciar a obra. Na hora que essa outra empresa reiniciar a obra, vai ter que reajustar os valores pelo que pegou, porque você constrói algo. Se você não termina, vai chovendo, vai deteriorando, e aí na hora de resgatar o que perdeu foi muito grande. Então nós estamos falando o seguinte, nós precisamos fazer essa consultora funcionar. Porque senão, nós estamos falando de pelo menos mais 2 anos sem obra nenhuma, e depois mais o tempo até ela reiniciar e terminar. Nós temos que fazer essa obra funcionar. É por isso que a minha primeiro intuito é sentar com o presidente da Urbel, dar um puxão de orelha nele, puxar e colocar em primeiro lugar, porque vai ter que começar a respeitar a Câmara Municipal. Em primeiro lugar, porque vai ter que começar a respeitar a Câmara Municipal. Em segundo lugar, porque ou a gente consegue terminar isso o mais rápido possível, ou vai ficar muito complicado. E aí não é a notícia que eu queria dar para vocês, mas infelizmente, pelas leis que existem hoje no Brasil, esse seria um caminho, e esse é o último caminho que a gente quer. Eu preciso, Patrícia, de um cronograma e do prazo de entrega. Você é diretor de obras da Urbel, e isso eu sei que é a sua... Não, todas as informações são públicas e vão ser atendidas. Eu só solicitei ao senhor que... Sim, ali no caso eu sei que foi o encaminhamento administrativo. O encaminhamento não tem presidência problema. da Urbel. A minha principal questão hoje é que isso eu sei que você pode me entregar. Sim. Então isso eu gostaria que a senhora me entregasse um tempo razoável, 15 dias eu acho que é o suficiente. O cronograma e o prazo de entrega atual. Sim, e o que está sendo pedido e o que está sendo pedido com a alteração o que está sob análise. Eu aqui pela Câmara Municipal essa semana eu vou pedir informações oficiais da empresa do porquê que atrasou, qual é o problema, se existe esse problema financeiro e os principais problemas que ela está tendo com a Prefeitura de Belo Horizonte. Como ela não tem um representante aqui, ela também, por ser, nesse caso, uma licitada, ela também tem a obrigação de responder à Câmara Municipal. E isso já vai me dar, pelo menos, o embasamento para a gente conseguir levar. A terceira questão é que dentro disso vai ser mandado para a empresa e para a prefeitura um relatório de todas as paralisações, de todos os atrasos e tudo que foi aplicado de sanção a cada uma das empresas. Eu quero e preciso saber para a gente poder informar vocês. O meu gabinete vai estar levantando, e aí, o Carioca, eu vou pedir para você estar à frente disso. Eu gostaria de pedir e aí para você, Patrícia, a lista desses 400 moradores que estão nessa situação. Pelo seguinte motivo. Eu quero que o meu gabinete visite cada uma das famílias para a gente fazer um levantamento de quem teve prejuízo ou não com esses aluguéis nesse último ano, que é já o prazo que eles estão. Para pegar a cópia do recibo, para pegar o relato, para a gente já juntar tudo. Porque eu quero discutir esse prejuízo com a prefeitura. E aí eu já não estou falando nem do presidente, não. Estou falando da gente discutir isso direto com o prefeito de Belo Horizonte. Talvez a prefeitura nem está sabendo disso. Entendeu? Sabendo fica muito difícil. Por que tem dinheiro para a obra, para Pedro I, para Antônio Carlos, para isso, para aquilo, para lá não tem? Isso eu quero que seja imediatamente discutido. A questão do aluguel, igual ela falou, eu vou levantar pessoalmente quem que é que dá a ordem para o valor desse aluguel. E aí essa mesma coisa eu vou fazer com vocês, eu não vou fazer só com vocês não. Eu vou chamar representantes de vocês e de todas as outras pessoas em outros empreendimentos que estão sob o Bolsa Aluguel para a gente discutir isso direto no gabinete do prefeito de Belo Horizonte. Tá? Claro. O Elvis vem representando os comerciantes de São Tomás. Sim. Nós fizemos algumas reuniões no Urbel que eu acompanhei, até o Cláudio, tudo, que eles contaram a história de vida desde o São Tomás, os comerciantes. E a Urbel ficou de ver a possibilidade de ter um espaço para colocar esses comerciantes. É uma coisa que foi esquecida. O senhor fala mais, eu queria que você, por favor, também.
eu acho que no dia que a gente tiver com o presidente, eu acho que ele pode e deveria ir para a gente poder reincluir isso no assunto de pauta. Pode ser? E por último, uma das questões que eu quero também discutir lá na presidência é a instalação de uma reunião mensal com os moradores. Vocês já tem 2 coordenadores sociais ali, que da gente fazer isso de maneira oficial. Da gente ter, uma vez por mês, essas pessoas irem fazer uma reunião igual a essa, onde os moradores possam ir fazer as perguntas, claro. Exatamente. Uma reunião gravada, igual essa aqui. Gravada e filmada. Entendeu? Nós não queremos nada de boca, não. Isso obviamente tem que ser autorizado pela presidência, mas é por isso que nós estamos indo ali. E deixa eu ver. Exatamente. E por isso, por último, a questão dos aluguéis que eu já falei. Para todos vocês que vieram aqui, eu queria dizer uma coisa. A minha opinião pessoal, minha posição pessoal quanto a isso. Eu não tenho dúvida que quando você tira alguém da casa dela, falando que em 1 ano e meio ela vai estar no apartamento, e isso quase 2 anos e meio, depois quase 3 anos, isso não acontece, eu não tenho dúvida que isso é um desrespeito. E acaba tem uma indenização ainda, que isso é danos morais. Isso, e por sinal, é uma coisa que eu também não duvido. Era um dos assuntos que ia conversar aqui, mas que eu acho que é um dos assuntos que a gente tem que pegar também. Eu não tenho dúvida que isso é um desrespeito, que isso é um erro administrativo que lesa a população. Então, por exemplo, caberia nesse caso ou ação popular, ou ação até pessoal de cada um de vocês pedindo ressarcimento. Claro. Isso só tem que ser estudado, claro. Porque eu acho que a pessoa, quando está lá, ficou 1 ano e meio fora, teve isso, não é só dano moral, não, isso é dano material também. Você ter prejuízo financeiro com isso. A gente não é estudado, não é formado em nada, não, mas ninguém aqui é bobo, não. Essa época já passou. Entendeu? Mas deixa eu claro. Uhum. Pois é. E é isso que eu estou abordando esse assunto agora. Porque o problema em Belo Horizonte é o seguinte, gente. Vocês não imaginam o que é. Eu falo, quando as pessoas não entendem o que é um vereador, a primeira coisa que as pessoas não entendem é por que uma Câmara Municipal é dividida em 41 vereadores. Eu falo que o principal motivo pelo qual a Câmara Municipal é dividida é porque é tanto problema que você precisa dividir para poder conhecer. Tudo quanto é coisa é problema em algum lugar. E é impressionante. Mas um compromisso meu vocês têm aqui hoje, que é o de eu estou com vocês, nós vamos conseguir sim. E é isso aí, é um compromisso meu. Nós vamos conseguir um cronograma para essa obra ficar pronta e nós vamos correr atrás para que vocês consigam reverter o prejuízo que vocês tiveram até hoje. É porque você é um vereador conhecido, tem como a gente correr atrás depois e puxar a sua orelha também. Claro, a minha orelha está toda à disposição aqui. Só calma aí, se eu só pegar a gente iniciar, e aí eu vou abrir para vocês poderem terminar aqui também, para o pessoal poder voltar para casa. Então, só para a gente poder terminar é o seguinte. Gente, primeira coisa, você acha que essa questão da gente fazer essa reunião com esses encaminhamentos aqui, vocês acham que é um bom encaminhamento? Pode ser feito? Você acha que pelo menos é o primeiro passo para a gente começar? Porque isso aqui é igual aquele colar que embola, pelo menos para a gente começar a desembolar. Ok. Nós vamos correr atrás disso, não vamos deixar esse trem desse jeito não. Se vocês tiverem alguém aqui que me conheça, sabe que eu sou um cara que eu não fujo de briga. No que tiver errado e no que vocês estiverem certo, eu estou do lado de vocês para comprar a briga. Eu conheço você, conheço seu pai. Pois é, com quem quer que seja. Então, quero que vocês contem isso. Se isso aqui pegou, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir palavra para vocês poderem falar o que vocês quiserem agora para a gente terminar. Depois eu abro para a prefeitura, eu agradeço, tá? A presença de todo mundo. E aí depois eu vou encerrar. Porque olha lá, já são 9h30 da noite. Tem muita gente.
E da minha parte, o que nós Vou começar abrindo pelo senhor. Eu acho que eu, da minha parte, o que tinha que ser discutido e falado já foi falado aqui, né? Eu espero que eles e que representantes lá eles da UBEL, da firma deles, que eles tomem providência também, porque eles são iguais a gente, são seres humanos. Claro. Então eles têm que olhar nosso lado também. Claro. Né? Não tem condição de você ganhar um salário mínimo e estar pagando 150, 200 reais a mais, não. Eu tomo 7 tipos de remédio por dia, controlado. Quer dizer, como é que eu vou comprar esses remédios? Né? É difícil demais. E outra coisa, como eu falei, mesmo dentro d'água igual a gente vivia, a gente era feliz. Sim. Já falei, minha parte é só isso. Obrigado, Sr. Joaquim. Obrigado por ter vindo aqui hoje. Rúbia, por favor. Como é que é o nome dela? Sua menina? É. Linda. Vou participar. Democrática. Patrícia. Ô, senhora Patrícia, a senhora falou que a dificuldade de contratação é grande, né? O que a Andrade Valadares falou com nós lá nas nossas reuniões lá que nós temos tido com elas e com a Rubel, depois que nós fizemos a manifestação, é que ia contratar empreiteiros para acabar a obra mais rápido. Meu marido mandou vários empreiteiros lá, eles falaram que não tem frente de obra. Talvez daqui 3 meses para eles voltar lá. Como que a dificuldade é contratar se a mão de obra vai lá e eles falam que não está contratando, que não tem frente de obra? Seu Reinaldo? Eu só queria, como já está no final da reunião, aproveitar o ensejo e agradecer a todos que participaram, principalmente o pessoal da Urbel, o vereador e os demais, e dizer que vou saindo muito feliz por sentir a boa vontade do vereador e do representante da Urbel, que eu me senti muito democrático o encontro. Todo mundo falou o que sentiu e todo mundo ouviu com respeito. Marizé. Tem que falar no microfone, Marizé. Em nome do Santo Tomás, né? Eu peço desculpa para vocês, né? Se alguém magoou alguém, porque na realidade a gente está todo mundo nervoso, todo mundo agitado, entendeu? E eu quero perguntar a Patrícia, porque eu estou pensando seriamente, depois dessa conversa aqui, pensando seriamente, se eu posso pegar o meu dinheiro, quero saber se ele é corrigido, se eu posso pegar meu dinheiro, que eu vou pensar 2 vezes se eu vou querer o apartamento ou vou querer meu dinheiro. Antes dela responder, eu vou abrir para o Marcelo. Marcelo, tem mais alguma coisa a complementar? Eu só queria responder uma parte dela aqui, o seguinte, se for desejo dela a indenização, é só ela procurar o nosso escritório, nós vamos providenciar e certamente o valor é corrigido. Ok. Tá? Não é aquele valor inicial, não. Todo ano ele é corrigido, então vai ser atualizado até o atual. Ok, perfeito. Oi? Não. O aluguel já foi pago. Você vai receber o valor de origem da sua casa, original, com a devida correção. Tá. Karine, por favor, alguma coisa a complementar? Não? Patrícia. Eu só queria agradecer a oportunidade, gente, falar que nós temos uma reunião, vereador, do grupo de referência dessa obra, que é mensal, e convidar todos, eu sei que tem várias pessoas aqui que participam do grupo de referência, convidar todos para essas reuniões, falar que nosso escritório continua aberto lá. Na verdade, às vezes circulam versões que não são reais, então se qualquer um tiver qualquer dúvida, o senhor procura sempre nosso escritório, já me encontrei com o senhor lá. Se qualquer um tiver qualquer tipo de dúvida, gente, não deixa isso crescer e virar uma coisa enorme sem ir lá, sem esclarecer. Nós estamos à disposição para sanar qualquer dúvida e reafirmar que a empreiteira é contratada para prestar um serviço à comunidade de Belo Horizonte pela prefeitura. Então nós estamos aqui para defender a prefeitura e a comunidade, não para defender a empreiteira, tá? Isso, o que a Andrade fala, o que qualquer outra empreiteira fala, vai muito no interesse comercial dela. Os interesses que a gente tem que levar em conta aqui são os interesses da população e do poder público, não o interesse particular.
Então a senhora nos afirma que esse comentário sobre esse terreno que foi passado para esse colégio, então é mentira. Olha, de terreno da obra é mentira. Eu não sei se o colégio comprou qualquer outro terreno nas imediações lá. Mas esse terreno lá que foi desapropriado, que está dentro da desapropriação, que foi desapropriado juridicamente não existe como desapropriar um terreno para vender ele depois. O decreto de desapropriação, ele dá uma utilidade a esse terreno. Minha assessoria essa semana vai estar entrando em contato diretamente com o Colégio Presbiteriano para entender o que é isso. Exatamente. Mas isso eu te falo também, se tivesse acontecido, seria ilegal. Você não pode desapropriar um terreno e vender ele em seguida. Mas hoje, rapaz, hoje você sabe que tem treta pra tudo. Tem. Não, nós estamos no Brasil, doido? Eu tenho certeza. Já vi eles estão roubando até avião no ar. Seu Joaquim, mas nós temos um órgão de fiscalização do Executivo aqui, que é a Câmara, que jamais deixaria isso acontecer. É por isso mesmo. E é por isso mesmo que a gente... Gente, antes de encerrar, só 2 segundos, eu queria pedir aqui, com respeito para vocês, uma coisa. São 9h40 da noite. Vocês vão contar aqui, não só esses senhores aqui extremamente elegantes que estão de terno, mas esse rapaz aqui também que está de camiseta, mas está aqui trabalhando caladinho, todo mundo ouviu, o pessoal do som. As meninas também que receberam vocês, as belas meninas receberam vocês aqui. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para eles. Trabalhar até esse horário é complicado. Eles estão aqui com bom humor, com respeito, com tudo. Meu gabinete também está aqui. Eu queria também, até pelo reconhecimento, os funcionários da prefeitura que vieram aqui de muito bom grado. Até porque o convite era para o presidente, vocês vieram aqui representando. Por favor, em agradecimento. E por último, eu queria agradecer a vocês. Vocês tirarem o tempo de vocês para vir até a Câmara Municipal, ficar até essa hora, discutirem, fazer isso de uma maneira civilizada, fazer isso de uma maneira que para mim só engrandece e só ajuda a chegar perto das soluções. Eu agradeço de coração, porque isso é o que a gente precisa para poder pegar. Tiago, não é isso? Você quer só... Vitor. É um direito, exatamente. Então, gente, por último, só dizer o seguinte, aquilo que a gente falou. E agora copiando o São Vitor ali. São Vitor do Horto. Né, Vitor? Só dizendo o seguinte, é direito de vocês, nós vamos correr atrás. Obrigado por trazerem esse problema até o meu gabinete. Eu agradeço a confiança e você pode ter certeza que a gente vai conseguir uma solução. Obrigado a vocês, obrigado a todo mundo que trabalhou aqui do meu gabinete, da Câmara, todo mundo que está aqui da Prefeitura. E agradecer a vocês. E só uma coisa, Ricardo, né? Ricardo, nessa reunião com a presidência, eu ficaria muito honrado se você pudesse ir lá participar também. Eu gostei das suas intervenções. Eu tenho grande curiosidade nas coisas que você está levantando, inclusive do que você já levantou de outras regiões. Se a gente puder ter um papo, se você puder me colocar a par sobre isso, eu ficaria muito agradecido. Tá? Obrigado, gente. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite.